Um bom dia para vocês. Eu acabei de fazer um vídeo, já soltei para vocês, da palavra de Deus. Agora eu vou soltar os sonhos, e com os sonhos eu vou soltar as Santas Escrituras. Mas antes de eu iniciar o sonho, eu vou primeiro iniciar com as Santas Escrituras. Por quê? Porque na Santas Escrituras está dizendo que aquela pessoa que tem sonho tem que contar. Que é para o quê? Edificar a casa do Senhor, né? Para que vocês saibam. E foi logo o sonho do arrebatamento, o sonho da vinda dele. Então, o senhor quer que eu fale para vocês? Ó. Jeremias 23 e o versículo 28, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Duas coisas que o Senhor pediu aqui. Essas pessoas que têm sonho, têm visões, porque o Senhor disse que ia dar sonho, ia dar visões. Há muitas pessoas já pertinho da vinda dele. Por que ele ia fazer isso? Para alertar a igreja dele. Ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Entreguei para vocês, né? Agora eu vou soltar os sonhos, mas antes disso ainda vou confirmar mais uma vez que tem escrito lá no livro do Apocalipse, que é para poder nos dizer assim, não, esse está no Velho Testamento. Sim, está no Velho Testamento, mas Jesus também falou lá no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, né? Que é para que não haja incredulidade, né, da parte do povo, né? Ó, porque isso não agrada a Deus, né? Ó, Apocalipse 22, a última folha, e versículo 16, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem que manda? É ele. Para nós fazermos o quê? Para nós soltar o sonho e avisar o povo dele que ele está voltando. Ele disse que no final dos tempos ele ia dar sonhos àquelas pessoas... deixa como é que eu quero dizer? Aquelas pessoas idosas. E os novos, ele ia dar o quê? Visões. Então, a pessoa pode estar aqui na minha frente, né? Uma pessoa nova, e de repente apareceu uma visão na frente dela. O que? O Senhor está se comunicando a ela, mostrando a ela o que vai acontecer para que ela solte na igreja, entendeu? Não pode prender. Tem sonho, tem revelações, tem que soltar, porque está profetizado que é para ajudar no reino do céu. Como é que eu vou ajudar no reino do céu se ele comparece para mim, se eu tampar minha boca, calar minha boca? Eu não posso fazer isso, entendeu? Porque se eu fizer isso, isso aqui não pode, entendeu? E entreguei para vocês, agora eu vou soltar o sonho. Já entreguei 2 versículos em Apocalipse e Jeremias 23, versículo 28 e também Apocalipse 22 e o versículo 16 para vocês, confirmando que a gente tem que falar. É mandado por ele. Ele mandou em dois, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, entendeu? Agora, existe sim os falsos profetas, mas os falsos profetas que o Senhor disse que ia ser levantado, eles iam aparecer como se fosse Cristo, E as pessoas conhecem aquela pessoa pelos frutos, né? Então, assim, quantas pessoas não apareceram dizendo que ele era Cristo? Ah, eu sou Cristo, eu sou... Então, e não é, porque Jesus vai aparecer, igualmente eu falo para vocês, não sei. Como é que Jesus vai aparecer? Em cima das nuvens. Lá no céu, em cima das nuvens. É assim que ele vai aparecer. Agora, a segunda vez dele, ele vai aparecer desse jeito. É o que está escrito nas Santas Escrituras, é o que eu sempre solto para vocês. Bora para cá, pro sonho, e vou soltar as Santas Escrituras para confirmar vocês. Olha, deixa eu só pegar aqui o versículo. Pronto, foi em cima, glória a Deus. Ó, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, olha, quando eu vi o Senhor, eu vi a lateralzinha do restinho dele, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até chegar aos pés. Não vi os pés do meu Senhor, porque estava em cima das nuvens. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu já não estava dentro da minha casa, eu estava lá no meio da rua, suspenso do chão, e eu olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta, lá a outra com a rachadura aberta. No início, meu filho estava caminhando para frente. E eu tirei a vista do meu filho, olhei para dentro do cemitério, vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. E algo que eu vou dizer para vocês, quando eu vi isso, eu me acordei. Mas algo que eu vou dizer para vocês, quando essas pessoas estavam saindo dentro do cemitério, a gente estava mais com o corpo normal, igualmente o nosso não. Eles estavam com o corpo glorificado, viu? Para poder, né, vocês saberem que é o arrebatamento, né? Porque umas pessoas saem dentro do sepulcro, aos ares no céu, então é o arrebatamento. E eu vou ler para vocês, né? Ó,
Tem uma parte também na Sagrada Escritura que fala das pessoas saindo dentro do sepulcro. Jesus, que todos os mortos ouvirão a voz do Senhor. Tem uma parte também na Sagrada Escritura que fala sobre isso. Mas o sonho já está tão específico, né? Então, ó. E também do mesmo jeito que eu sonhei, eu vou soltar para vocês que está escrito, ó. Eu vou ler, o sinal da segunda vinda. O sinal da segunda vinda do Senhor. Tá aqui que eu vou ler para vocês. Os sinais da segunda vinda, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, né? Nós estamos passando por aflição. Qual é a aflição? As dores de parto. O mundo sentindo... O mundo com... Como é que chama? O mundo sentindo... O mundo passando por terremoto. O mundo passando por ventanias muito fortes. O mundo passando por guerra. O mundo passando... as ondas do mar. É muita coisa, né? Então, vocês estão vendo o que está acontecendo em redor do mundo. E nós estamos cientes do que está acontecendo. Pois então, isso é o que? Ó, e logo depois da aflição daqueles dias. O mundo está passando por uma aflição. E nós também, porque quando os países entram em guerra, aquelas pessoas passam por aflição. Então, elas andam na beira da morte, entendeu? Ó, e o sol escureceu, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Você está vendo? Isso aqui vai ser o quê? Depois da aflição. Depois da aflição, aí vai vir o quê? O sol vai escurecer. Isso aqui vai ser no dia do Senhor. Ó, então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você está vendo? Do jeito que eu vi o Senhor, está escrito aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Vocês entenderam? Agora eu vou ler ela todinha, que é para que vocês compreendam que tem muito mais coisas importantes. Toda essa parábola aqui ela é importante, para que vocês vejam que nós estamos... O Senhor está às portas, se prepara, ó. Sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Jesus é o caminho. Ó, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia que vai ser a última geração, né? A geração do arrebatamento. Ó, entreguei para vocês, né? Esse sonho, entregar a Santas Escrituras. Agora eu vou também soltar outro sonho que ele é muito importante, que o Senhor me deu agora, esse mês de dezembro, né? Esse sonho aqui do arrebatamento, Deus já me deu há mais de 5 anos, entendeu? Já tá com 5 não, acho que deve estar com uns 4 e um pouquinho, entendeu? Que eu custei para poder soltar, eu custei, quando o Senhor apareceu para mim, eu fui guardar, passei uns 3 anos mais com esse sonho guardado, eu tinha medo de falar. Quando eu li que a gente tem que soltar, eu me arrependi, aí eu me arrependi porque eu não soltava, né? Então, aí eu comecei a soltar nas redes sociais, o Senhor começou a aparecer para mim, então, e é o que eu solto para vocês. Agora eu vou soltar outro sonho. Eu sonhei, glória a Deus, eu sonhei que eu estava num canto, quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua, era uma rua de subida, o Senhor vinha descendo a rua. Ele vinha descendo por cima da calçada, ele vinha de pés descalço, ele vinha com a coroa de espião na cabeça, ele vinha com os cabelos dele todo ensopado de sangue, ele vinha todo coberto de sangue, o pano que o transpassava na cintura dele estava vermelho, da cor de sangue, e... Na hora que eu avistei o Senhor desse jeito, ele vinha de cabeça baixa, com semblante de tristeza. E ele vinha descendo a rua. Na hora que eu avistei o Senhor desse jeito, né? Ó, era uma rua de ponto de comércio, os comércios tudo fechado. Tinha ninguém com ele no meio da rua, ninguém. Ele ficava sozinho. E na hora que eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Na hora que eu me acordei, glória a Deus. Na hora que
Eu me acordei, eu vou contar o detalhe desse sonho pra vocês. Me deu logo uma preocupação na hora que eu me acordei. Assistir, é um sonho que eu tenho que soltar, né? E também, me preocupei. Senhor, o que o senhor quer me dizer com isso? Você quer me dizer que o senhor tá sozinho no teu evangelho? Porque eu fiquei pensando, tem tantas igrejas, como é que o Senhor pode aparecer pra mim desse jeito? Aí, quando eu li esse livro, que eu vou ler pra vocês aqui em Apocalipse, eu entendi o que é que o Senhor quis me dizer. Porque a igreja tem muita. Mas para fazer a obra dele, é poucas pessoas que estão fazendo a vontade dele aqui na terra. Igreja tem muita, igreja tem, pastor tem muito, mas para fazer a vontade dele aqui na terra tem pouco. E é isso que ele me disse o que estava acontecendo dentro da igreja. Eu entendi. Quando eu entendi, assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda que tu tá me dizendo que tá só, tu não vai estar mais só, mas não, vou estar contigo nas redes sociais pregando o evangelho. Só me ajuda. Foi isso que eu pedi a ele. Foi isso que ele apareceu pra mim no terceiro sonho, que eu ainda vou soltar pra você. Mas primeiro eu vou soltar esse, tá bom? Vou confirmar isso nas Santas Escrituras. Ah, algo que eu vou soltar pra você. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça. O Senhor tampou do joelho para baixo, o Senhor limpou do ombro, o Senhor limpou daqui até aqui em cima do joelho, o Senhor limpou, deixou isso aqui bem limpinho. Porque quando eu me virei, eu vi ele todo coberto de sangue. E quando eu abracei o Senhor, ele limpou o corpo dele. Daqui até acima do joelho, ele deixou. Esse pano tava da cor de vinho. Quando eu abracei o Senhor, tava bem vermelhozinho. Ele limpou. Por quê? Porque ali o sangue dele tava todo contaminado, o pecado do mundo inteiro sobre ele. Entendeu? Para que vocês vejam, né? Agora eu vou ler por que o Senhor fez isso. Por que o Senhor apareceu para mim assim, ó. E olha o que o Senhor está falando sobre o que os pastores, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O Senhor elogia o que os pastores estão fazendo com as ovelhas, com a casa dele. O Senhor elogia, mas o Senhor tem algo, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Você está vendo? Ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital. Se tu não se arrepender, o Senhor está dizendo que se não voltar a pregar o evangelho, fazer o que ele fazia com os 12 discípulos dele, os pastores têm algo para ganhar. Mas os pastores vão perder. Por causa de quê? Porque não fez o que eu vou ler para vocês agora. Olha o que é que Jesus fazia. Muitas pessoas podem perder por não fazer o que eu vou ler para vocês agora. São pastores que estão encarregados da obra dele, ó. Aqui na face da terra, né? Ó. Vou ler para vocês, ó. É Mateus 9, o versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É isso que não acontece mais dentro da casa dele, dentro dos templos dele. Não acontece mais, é só levantando casas e mais casas, mais... Os ensinamentos do Senhor, as coisas que os discípulos faziam, não fazem mais não, entendeu? Por isso que o Senhor está dizendo aqui nesse versículo. Vocês viram? A gente tem que voltar a pregar o evangelho, chamar aquela... O Senhor veio, não foi para os justos, o Senhor veio para aquelas pessoas, para os pecadores. O Senhor veio para aquelas pessoas que se arrependem e se voltam, tem uma oportunidade, entendeu? Lembrai da passagem do ladrão, né? Ele estava ali na cruz do Calvário, junto do lado do Senhor, e o Senhor perdoou ele reconheceu. Mas por que ele reconheceu? Porque ele viu o testemunho do Senhor, entendeu? Foi por isso que ele reconheceu. E ele disse, ele é um homem santo. Nós somos pecadores, nós somos culpados, ele não, entendeu? É isso que nós devemos fazer, pregar o ID do Senhor. Pregar, não pode parar de pregar o ID dele, não. Nós temos que levar adiante. Entreguei para vocês, né, essa parte. Agora eu vou soltar o outro sonho, né? Depois desse sonho, ainda vou soltar mais outros sonhos. Glória a Deus. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã tava fazendo algo, não sei o que ela tava fazendo. Eu e Jesus, nós tava nas redes sociais pregando o evangelho, e nós passávamos um tempo
Só que não era um tempo muito grande. Aí eu e ele, nós parávamos de pregar o evangelho. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele se abaixou assim, como se fosse para pegar, e na hora que ele se abaixou, ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, glória a Deus. Aí eu disse que assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele voltava. Quando ele voltava todo de linho resplandecente. E na hora que ele voltou desse jeito, ele chegou para mim e disse assim, tu me espera? Eu vou voltar. Na hora que ele falou isso, glória a Deus. Ele só esperou dizer o sim. Na hora que eu disse sim, ele desapareceu da minha frente. E é o sonho que eu solto para vocês, né? E vou agora para outro sonho. Vou soltar só um versículo para vocês, só para confirmar esse sonho, só um versículo. Porque eu estava nas redes sociais pregando o evangelho, mas o Senhor estava aqui, Jesus estava aqui do meu lado, pregando o evangelho para vocês, chamando vocês ao arrependimento. Era eu e ele. Então, e eu vou soltar para vocês, aqui em Cantares. Cantares o quê? 8. E o versículo 5, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Entreguei para vocês, né? E também vou para falar mais um pouquinho sobre esse sonho, porque eu não falo só com o evangélico, eu não falo só com o povo católico, eu falo também com o povo em Israel. E eu entendi por que eu faço isso, porque está escrito nessas Escrituras, ó. Quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta que aparece como a alva? Deixa eu repetir esse versículo, ó. É 6, é Cantares 6 e o versículo 10, ó. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército com bandeira? Por isso que eu sempre falava sobre o quê? Sobre o povo de Israel. Quando eu comecei a ler esse versículo aqui, eu entendi por que Deus me levantou, e eu sempre falava com o quê? Com o povo de Israel, né? Que são o povo onde iniciou toda a nossa salvação, né? Começou por ele, o Senhor começou por ele, lá no Jardim do Éden, né? Assim, começou por lá e veio até Deus colocar eles, esse povo, na Terra Santa, né? E de lá ver o que? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e tal, que até hoje no nosso meio, né? Que é o Espírito Santo Consolador. Entreguei para vocês sobre esse sonho. E agora eu vou fazer outro vídeo para soltar mais outros sonhos que são importantes para vocês, né? Deixa eu confirmar, deixa eu soltar só mais um nesse vídeo. Pronto, tá aqui, ó. Eu sonhei que eu tava na beira da praia. Quando eu olhava... Vocês me perdoam. Eu sonhei que eu tava na beira da praia. Quando eu olhava pro mar, meu filho tava lá tomando banho. Tava meus 2 filhos, né? E eu tava na área da praia. Umas pessoas subindo, vinha outras andando. Tinha uns dentro do mar tomando banho. E naquele momento ali que eu vi... Glória a Deus. Que eu vi aquelas pessoas tomando banho, meus filhos. Eu vi na hora que o mar começou a recuar. Na hora que o mar começou a recuar, eu comecei a me apavorar e sair alarmando pra todo mundo. Ninguém me deu ouvido. Aí eu cheguei lá perto dos meus filhos e disse assim, olha, o mar recuou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. E meus filhos me escutaram e saíram de dentro da praia, mais eu, né? Dentro da praia, né? Na hora que eu vou sair da areia, eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, eu vi... As pessoas estavam tudo normal, parece que nada ia acontecer. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu falei assim, quando eu olhei pra trás, que eu vi todo mundo normal, e a paredona medonha d'água lá levantada. O mar recuou, que descobriu o buraco do mar, e ficou uma paredona medonha levantada. E eu olhando para as pessoas estavam tudo normal, parece que nada ia acontecer. Eu disse, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora embora. E eu fui-me embora, fui pra minha casa. Quando eu cheguei na frente da minha casa, eu olhei pro telhado, eu vi um olho bem grande, né? Que é um anjo que tem nas Santas Escrituras. Agora, sobre o mar, vou soltar um versículo para vocês. Aqui, Ezequiel 23. E o versículo 16. Ezequiel 25. Ezequiel 25, porque aqui, esse versículo fica em cima de Ezequiel 26. Então, Ezequiel 25 e o versículo 16, tá bom? Ó, portanto, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus
E arrancarei o esqueristeu e destruirei o restante da costa do mar. É o que o Senhor vai fazer agora, né? Então, entreguei para vocês esse sonho, entreguei para vocês também as Santas Escrituras para confirmar. Esse que de acabar o restante da costa do mar, isso não aconteceu não, isso vai acontecer agora no dia do arrebatamento. O Senhor vai dar um basta, né? Então, o Senhor disse que vai arrancar o esqueristeu, né? Então, o Senhor vai arrancar um povo dessa face da terra, né? Entreguei para vocês, tá bom? Esse versículo aqui, ele tem tudo a ver lá com o povo de Israel, né? Que o Senhor vai arrancar aquele povo de lá, né? Mas não é o povo de Israel. Ele está dizendo que é os queresteus, não são os filisteus. Então, são os queresteus. E o Senhor, eu só li o versículo para vocês, para que vocês entendam, que diz que vai destruir o restante da costa do mar. Então, o restante da costa do mar vai deixar de existir. Falo para vocês, procura uma igreja, procura um pastor aceita Jesus. Jesus está voltando, é tempo das pessoas aprenderem a renunciar, a aprender a ter arrependimento do que da nossa vida e se voltarmos para o nosso Senhor, para o nosso Criador, né? Entreguei para vocês, fui. Ó, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Volta para o Senhor, Jesus está voltando, não há muito mais tempo não. Jesus está às portas. Entreguei para vocês, vou fazer um outro vídeo para soltar mais os outros sonhos, tá bom?